Lidere para o futuro, capítulo 6. 900 metros. Como liderar em tempos desafiadores? Você já viu algo que sempre deu certo e de repente começa a dar errado? Eu já. Lembro-me em especial de um evento que costumávamos realizar e que por muito tempo foi um grande sucesso. Mas em certo momento começou a nos trazer uma série de problemas. Tudo era feito com muita excelência e planejamento, porém o contexto havia mudado e os antigos formatos não funcionavam mais. E por experiência própria que digo a vocês que estruturas eficazes em um tempo não funcionarão em um futuro próximo. Por isso, há muita importância em que o líder antecipe esses movimentos. Liderei as novas gerações por mais de 20 anos e posso afirmar que os comportamentos, problemas e aspirações desses grupos mudaram drasticamente e tendem a continuar mudando de forma aguda e cada vez mais rapidamente. Você já ouviu falar da ponte de Choluteca, em Honduras? O que parece estar errado nessa imagem? Aqui eles mostram a imagem no livro, né? Em um primeiro momento, parece que a ponte foi construída no lugar errado, não é mesmo? No entanto, esse não foi um erro de engenharia. Essa ponte, que possui 484 metros de extensão, foi edificada em 1996 com o que havia de mais avançado em engenharia, preparada para resistir até os piores furacões. E ela de fato resistiu. Em 1998, quando o furacão Mitch devastou o país, a ponte permaneceu praticamente intacta. Então qual foi o problema? O rio mudou de curso. A ponte continuou de pé, mas passou a ser completamente inútil, atravessando um leito seco, sem conexão com nada. Trata-se de uma obra sólida, bela e bem construída, mas que ficou fora de lugar. Essa imagem é tão poderosa quanto a atual. Ela representa perfeitamente o que aconteceu com líderes, instituições e estruturas que não perceberam a mudança ao seu redor. Não basta ser forte, bem construído ou ter um histórico de sucesso. Se você não se move com o tempo se moverá sem você. O que aconteceu com a ponte Choluteca se repete com muitos líderes que, mesmo bem intencionados, seguem tentando manter estruturas que o tempo já deslocou do seu curso. A história está repleta desses marcos. Grandes acontecimentos como a queda do Muro de Berlim, o ataque às Torres Gêmeas, o surgimento da internet comercial, o avanço dos smartphones, a pandemia de Covid-19 e, mais recentemente, a ascensão da inteligência artificial. Cada um desses eventos reorganizou comportamentos, aspirações e dores humanas em tempo recorde. São como furacões que passam e mudam o curso dos rios. As mudanças ocorrem rápido demais e não vão desacelerar. Há momentos em que elas são superficiais, um ajuste aqui, uma melhoria ali, mas há épocas em que tudo muda, estruturas inteiras desabam, fundamentos são abalados, e o líder que insiste em operar com uma mentalidade de manutenção, ainda que seja experiente e bem intencionado, inevitavelmente se tornará irrelevante. Penso que Josué viveu um tempo exatamente assim, e é sobre essa segunda reunião voltada para o futuro que quero falar agora. Deus convocou uma reunião sobre o futuro quando Moisés passou o cajado da liderança do povo israelita para Josué. Os tempos tinham mudado e estavam prestes a mudar ainda mais. Depois de 4 décadas vagando pelo deserto, o povo estava diante de um novo desafio, a conquista da terra prometida. Para que todo o trabalho não fosse desperdiçado, Deus fala diretamente com Josué e lhe apresenta a pauta da reunião, o planejamento da conquista da nova terra, o lugar que Deus havia prometido dezenas de anos antes. Em seguida, Josué convoca uma reunião com os líderes do povo para falar sobre o futuro que os aguardava. Se você considera seu contexto de liderança desafiador, imagine o tamanho da responsabilidade que Josué recebeu. Ele herdou de Moisés a missão de liderar aproximadamente 5 milhões de pessoas na conquista da Terra Prometida. Povo esse formado por ex-cativos do Egito, que passaram os últimos 40 anos vivendo no deserto e comendo pão que caía do céu. Vale lembrar que o motivo do atraso era a rebeldia do próprio povo, que constantemente se opunha à liderança de Moisés. E Moisés não era um líder qualquer,
Pelo contrário, qualquer palavra que escolhêssemos para usar para tentar definir o seu legado e importância na história dos hebreus seria muito pequena. Foi por intermédio de Moisés que Deus operou sinais e maravilhas diante de toda a nação, as 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, o maná diário que caía do céu, a nuvem da presença que guiava o povo durante o dia e o fogo que os aquecia durante a noite. Enfim, Josué estava à sombra de um líder lendário e diante de um povo difícil de liderar. Reuniões sobre o futuro acontecem em momentos de profundas transformações, crises inesperadas e transições de liderança consolidadas. Nesse sentido, muitos de nós podemos nos identificar com Josué. Já me vi em situações em que lutava apenas para manter o que estava sendo feito. E parecia impossível diante de tantos desafios, ainda sonhar com algo novo. Rotinas pesadas, entregas diárias e semanais, equipe reduzida, orçamento apertado, críticas, cobranças. Será que só eu ou você já passou por isso também? Novos tempos, novos desafios. Vivemos tempos desafiadores e com eles surgem novas exigências para a liderança. Entre tantas formas de abordar essa realidade, uma que considero especialmente eficaz é a dos 4 A's, apresentado por David Kinnaman no livro Faith for Exiles, Fé para Exilados. Kinnaman, pesquisador e escritor cristão, analisa os dilemas da fé, cultura e liderança no mundo pós-cristão e destaca 4 grandes desafios contemporâneos: aceleração e complexidade. Vivemos um ritmo acelerado e exaustivo. Novas tecnologias, novas tendências e informações surgem a todo momento, tornando o mundo mais complexo e muitas vezes confuso. Isso favorece a superficialidade, o esgotamento e o vício em drogas digitais. Conteúdos e games que viciam enfraquecem a saúde emocional e nos distraem do que realmente importa. O próximo A, acesso extravagante. O excesso de informação disponível, como cursos, aplicativos, sites e ferramentas de inteligência artificial, nos bombardeiam todos os dias. Essa abundância, em vez de nos empoderar, muitas vezes nos paralisa e nos esvazia por falta de critério, direção e significado. Próximo A, alienação profunda. Apesar da hiperconectividade digital, muitos experimentam uma solidão crescente. Somos manipulados por algoritmos e estamos sob a constante ameaça da cultura do cancelamento, que pune vozes fora do politicamente correto, do aceitável. A liberdade de expressão e a convivência saudável com o diferente estão seriamente ameaçadas. Próximo, último A, autoridade em crise. As instituições tradicionais estão perdendo credibilidade, títulos e posições de autoridade não bastam para gerar influência. A nova geração só se deixa liderar por aqueles que conquistam a sua confiança, o que exige coerência, presença e autenticidade. Pense um pouco sobre quantos desses desafios estão afetando diretamente a sua liderança hoje. Queira você ou não, eles estão à sua porta. E o chamado é claro, não basta manter o que temos feito. É necessário se reposicionar para conquistar espaço e relevância na nova era que já começou. Outra lente que pode fornecer ajuda na compreensão desse momento é a análise conhecida como VUCA, um acrônimo em inglês que traz as palavras Volatility, Uncertainty, Complexity e Ambiguity. VUCA descreve um ambiente ou situação caracterizada por volatilidade, mudanças rápidas e imprevisíveis, incerteza, falta de clareza ou confiança sobre o futuro, complexidade, muitas variáveis e relações difíceis de entender, ambiguidade, situações com significados ou interpretações confusas ou contraditórias. Apesar de originária do contexto militar, o conceito VUCA tem sido amplamente utilizado no contexto de negócios, economia, política, educação e, claro, de liderança. Ele descreve perfeitamente cenários desafiadores e imprevisíveis que enfrentamos, tais como mudanças climáticas, conflitos geopolíticos e ideológicos, inovações tecnológicas disruptivas, crises econômicas e mercados financeiros instáveis.
O mundo dinâmico, imprevisível e desafiador em que vivemos exige de nós adaptação, resiliência e visão estratégica. Como então navegar em tempos tão desafiadores? Em seu livro A Vida Profundamente Formada, Rick Villodas escreveu: a velocidade em que vivemos é uma violência contra as nossas almas. Não é coincidência que estejamos em uma verdadeira pandemia de doenças mentais. Josué liderou em tempos igualmente disruptivos e incertos. Contudo, isso não significava que havia apenas problemas à sua volta. Moisés realizou muitos e grandes feitos, mas Deus queria fazer coisas novas por intermédio de Josué. Da mesma forma, o que Deus fez no passado foi grandioso, mas ele deseja fazer algo novo por intermédio da sua liderança no futuro. Os tempos são realmente difíceis, mas quem ouve a voz de Deus nunca ficará impedido das circunstâncias. Estratégias de transição. A reunião foi feita e as ações precisavam ser realizadas rapidamente. Deus orientou cada passo que Josué deveria dar. Ele o conduziu rumo ao lugar que havia preparado para o povo. Era um lugar novo. O inimigo estava em uma cidade fortificada. O povo, marcado por um histórico de medo e desunião diante de grandes desafios, precisava de direção. E Deus deu. Ele lhes entregou uma estratégia clara, que continua nos ensinando ainda hoje. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Josué capítulo 3, versículos 3 e 4. Em um tempo de crise e necessidade de mudanças no ministério, essa passagem veio ao meu coração. Era uma instrução bíblica diretamente endereçada a mim. Compreendi que ela ensinava como navegar com sabedoria em tempos de transição e desafio sem perder o rumo. Perceba que, entre o antigo e o novo, Deus estabelece um espaço de transição, cerca de 900 metros, entre eles e a arca. Essa distância não era apenas física, ela era simbólica. Representava o tempo necessário de preparação. Assim como uma gestação leva 9 meses para se completar, há um tempo e um espaço que Deus nos concede para amadurecermos aquilo que Ele já iniciou em nós. Existe uma distância a ser percorrida entre o lugar que abandonamos e o destino para o qual estamos sendo conduzidos por Deus. Precisamos aprender a andar por caminhos onde nunca pisamos antes. Quando Deus guiou o seu povo em direção a uma nova terra, ele foi à frente. A Arca da Aliança, símbolo da presença divina, ia adiante dele e o povo a seguia, respeitando aquele intervalo. Além de demonstrar zelo pela presença de Deus, aquele espaço também revelava o cuidado de Deus com seu povo, que trilhava terrenos desconhecidos, suscetíveis a tropeços e perigos. Há um alerta nesse texto. Vocês nunca passaram por lá. Depois de 40 anos no deserto, Deus ainda precisava lembrar o povo de que, embora o destino estivesse pronto, eles ainda precisavam se preparar para habitá-lo. Ainda era necessário completar a gestação espiritual para que pudesse viver a plenitude da promessa. É sobre isso que quero, de forma prática, discorrer agora. Visão do céu para andar na terra. Antes que o povo atravessasse o Jordão, era necessário que a Arca da Aliança cruzasse o rio primeiro. Em tempos difíceis e confusos, quando estamos diante de algo novo, não podemos prosseguir apenas com coragem, habilidades, recursos financeiros ou tecnologia. Precisamos da arca, ou seja, da presença de Deus à nossa frente. Não se engane, técnicas de liderança, gestão, criatividade, psicologia e marketing são úteis, mas não são suficientes para conduzir o povo de Deus ao inédito. O novo de Deus é acessado por meio de santidade e submissão à voz de Deus. A preparação para o povo viver um grande futuro envolveu um processo prévio de santificação. Josué deu uma ordem fundamental ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Santificar-se é imperativo para quem quer viver o novo de Deus. Não há nada de novo no pecado. Enquanto estivermos cheios de nós mesmos, presos a pecados ou enredados em mentiras, não seremos capazes de discernir o que Deus está nos revelando.
tampouco conseguiremos trilhar os caminhos dele e vencer batalhas com a força que vem do alto. O que Deus tinha preparado para o povo de Israel era muito maior do que suas forças militares ou capacidade organizacional. O caminho para a terra que manava leite e mel passava primeiro por santificação. Só depois Deus derrubaria as muralhas. Essa caminhada também se aplica a você. Seja em sua igreja, família, empresa ou seu ministério, a conquista vai além do seu preparo natural. Passa pelo sobrenatural. Se o que você busca for simplesmente inovação, há diversas ferramentas para isso. Mas se deseja realmente viver o inédito de Deus e adquirir uma nova mentalidade, meu convite a você é claro: faça uma parceria com Deus. Quanto mais profunda for sua intimidade com Deus, mais você verá maravilhas na terra. Quando vivemos em santidade, ganhamos acesso a novos caminhos. Passamos a ser conduzidos pela presença de Deus e não mais por desejos, pecado, passado ou pelas trevas. O pecado nos aprisiona ao que é velho e nos faz andar em círculos. A santidade, por outro lado, nos projeta para o novo, mesmo quando isso nos tira da nossa zona de conforto. Aprender a andar em lugares novos. Quando entramos no contexto de pandemia, senti que Deus estava me direcionando a escrever um livro sobre criatividade, um projeto que estava engavetado havia mais de 10 anos. Ao iniciar essa nova jornada com o Creative-se, percebi quanto eu me sentia inseguro para abordar conceitos e práticas sobre inovação e criatividade. Fazia 15 anos desde a minha formação em design, publicidade e marketing. Em tempos passados, esse intervalo não seria tão relevante. Mas hoje, uma década pode significar uma mudança completa de paradigmas. Foi então que compreendi: o mundo mudou. E o universo sobre o qual eu escreveria havia se transformado profundamente. Depois dessa constatação, eu decidi percorrer os meus 900 metros, um espaço de transição e preparação. Matriculei-me em alguns cursos, li livros de atualização, fui a eventos importantes e, principalmente, conversei com amigos generosos que estão atuantes no mercado. O resultado foi um mergulho em um tempo completamente novo de crescimento e aprendizado. Muitos líderes cometem o erro de apenas olhar para o céu, sem atentarem para onde estão pisando aqui na terra. No entanto, Deus não disse a Josué para simplesmente seguir a arca, que representa a presença de Deus, mas também para estar atento ao caminho. Vocês nunca passaram por lá. O reino de Deus é espiritual e transcende mais ainda estarmos na terra, enfrentando os desafios e armadilhas desse nosso tempo. Para acessar o novo, precisamos aprender a andar em lugares novos. A distância determinada por Deus representa também um tempo de reconhecimento da topografia, de avaliação do terreno e, sobretudo, de aprendizado. No entanto, Deus não disse a Josué para simplesmente seguir a arca, que representa a presença de Deus, mas também para estar atento ao caminho. O excesso de passado na liderança geralmente está relacionado à falta de novos aprendizados. O mundo muda constantemente, tudo é novo a cada dia. Sabemos que estar conectado o tempo todo pode trazer consequências como burnout, estresse, crise de ansiedade, síndrome de pânico, entre outros problemas, tão comuns atualmente e que impactam negativamente diversas áreas da nossa vida. Entretanto, para navegar em tempos como esse, mais do que vigilância e informação, precisamos de discernimento. Precisamos olhar para a arca, para a presença de Deus, e ao mesmo tempo para o lugar onde Deus está, se movendo, e para o terreno onde estamos pisando. Líder do futuro. Lembra do VUCA? As marcas que têm volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E os 4 As: aceleração, complexidade, acesso extravagante, alienação profunda e autoridade em crise. Análise dos tempos. Quais cenários ao seu redor apresentam essas características e impactam diretamente sua organização ou ministério? Cite resumidamente e marque aquelas que mais se aplicam à sua realidade atual. Ou seja, isso aí é um trabalho para você fazer agora. Pegar uma caneta e um papel e você vai anotar essas perguntas. Análise dos tempos. Quais cenários, desses que eu vou falar aqui agora, ao seu redor apresentam essas características e impactam diretamente
a sua organização ou o seu ministério. Cite resumidamente e marque aquelas que mais se aplicam à sua realidade atual. Número 1. Aceleração e complexidade. Aí você vai escrever nesse tópico aí. Tópico 2. Acesso extravagante. Isso aí está na leitura que a gente fez, senão você volta um pouco no vídeo e vai ver as características desses 4 A's. Número 3. Alienação profunda. E número 4. Autoridade em crise. Fim do capítulo 6.